Olá, boa tarde. Mais uma quinta-feira aqui do nosso encontro semanal, da nossa live, do nosso projeto querido que já dura aí há uns 2 anos. Estamos muito felizes por estar com essa possibilidade de dar continuidade e de dele ter sido tão bem recebido, dele ter sido tão bem aceito e podermos estar direcionando para a sociedade em geral, não só para advogados, nem só para a escola, várias oportunidades de conhecimento, de direitos, e a gente está aqui com esse intuito de promover cidadania, de promover educação, de promover informação de qualidade para você. Então, gente, fique junto conosco aqui todas as quintas-feiras, nossa comissão OAB vai à escola da subseção de Nilópolis, 24ª do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui sempre muito felizes de receber você. Hoje, dia 7 de abril, nós temos a oportunidade de estar mais uma vez fazendo uma nova live para você. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Angélica Lira, eu sou advogada, eu faço parte da comissão desde 2019 como presidente, renovamos nosso mandato agora nessa nova gestão e junto com a doutora Fátima Faltz Graf, que é presidenta da OAB de Nilópolis, e estamos muito felizes por podermos dar continuidade ao nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos. Olá, doutor Ebert, seja bem-vindo, doutora Gisele, nossa querida amiga aqui da comissão a OAB Mulher de Nilópolis, e a nossa convidada de hoje já está aqui presente. Oiê, Mari, vou te chamar aqui para você poder entrar conosco e a gente poder... Ixi, acho que foi, hein? Trazer aqui para vocês. Temos um perfil também aqui com a gente de terapia, e seja bem-vindo ao nosso querido... Olá, Oi, Carol, a você nossa está me querida... vendo? Não, eu acho que eu estou vendo o outro lado da sua câmera. Eu acho que é uma parede. Agora Pronto, sim. agora foi. E Ai, aí, gente, querida, tudo bem? Olá, tudo doutores, bem. sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Mariana, por estar aqui conosco, de estar realizando aqui essa live conosco. Nós estamos muito felizes pelo seu aceite, por você estar aqui com a gente. Fica à Eu tenho que vontade, agradecer viu? o seu convite, a oportunidade, né, da gente falar de um tema aí tão delicado, tão polêmico. E atual, né? Tem muitas discussões em torno desse tema. E, gente, vou trazer para vocês aqui um pouquinho da apresentação aqui da doutora Mariana. A doutora Mariana, além de todas as suas qualificações que eu vou trazer aqui, ela é coautora desse livro aqui, ó, que eu tive a honra de ir no dia do lançamento, estou muito feliz, ó, recebi meu autógrafo da doutora Mariana, uma queridíssima, e justamente ela fala sobre o abandono afetivo aqui no livro, ó, já estou dando spoiler para vocês ficarem com gostinho de quero mais e lá comprar, tem muitas pessoas maravilhosas nesse livro, que é de organização da nossa querida amiga Aline Vieira. E a doutora Mariana, aqui para apresentá-la, é advogada, atuante em Direito de Famílias e Sucessões, pós-graduanda lato sensu em Direito Público e Privado. Eu acho que eu vou ler do que você me passou, porque eu não sei se está atualizado aqui. O que eu te passei está mais Está mais sucinto. atualizado, né? Isso. Vice-presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da ABA Rio, membro do IBDFAM, pós-graduando em Direito de Famílias e Sucessões pelo IBDFAM e capacitado em alienação parental pela PUC Rio. Querida, seja muito bem-vinda. Estamos mais uma Obrigada. vez aqui felizes por você estar aqui conosco. Eu é que agradeço, Angélica, o convite e a oportunidade, né, como eu disse ali atrás, de falar de um tema tão polêmico. Eu acho que a polêmica está principalmente na questão de não ter uma legislação específica, né? A gente não tem no Código Civil, nem em alguma outra lei, que fale especificamente sobre a possibilidade ou não de indenização em caso de abandono afetivo, né? Como regulamentar essa questão.
E Eu acho como que identificar também, né? Que eu acho que de repente é um dos pontos principais, né? A gente compreender o que, que é o abandono e o que caracterizaria para que isso se tornasse um ato ilícito a ponto de ser indenizável, né? isso. E uma outra questão também que eu acho que faz com que seja um tema que esteja bem em voga é essa questão de mudança de paradigma da família atual, né? Que hoje é uma família pautada no afeto, não é mais aquela família patriarcal, o homem, o chefe da família, enfim. Então, hoje é uma família pautada no afeto. Eu acho que isso também fez com que esse tema ficasse tão popular no sentido assim, tão polemizado, sabe? Então, são essas duas questões, a falta de legislação e essa mudança de paradigma aí da família, né, contemporânea. É verdade, né? E uma dessas modificações, né, de paradigmas que é muito importante para trazer dentro, principalmente dentro da área do direito de família e da proteção da criança, é relacionada ao próprio poder familiar, né? É justamente essa construção, né, que você falou da mudança do patriarcado, que deixou de ser o pátrio poder para passar a ser o poder familiar, e a partir daí virem algumas obrigações, alguns deveres, mas inerentes à qualidade dos dois genitores, né? Independente disso. E um deles é o que você vai trazer para a gente, né? É justamente o Exatamente. cuidado. Hoje a gente fala de poder familiar, né? É, já tem no Código Civil a expressão, né, mais pátrio poder, poder familiar, que também já é uma expressão que muitos já não estão mais usando. A maioria hoje já usa poder parental, poder dos pais, né? Então, assim, acho que é uma expressão ainda mais atual. E assim, o poder parental, né, o poder familiar, ele está expresso lá no Código Civil, né, no artigo 1634, e ele fala exatamente que ambos os pais, independente da situação conjugal, têm o dever legal de cuidar dos filhos, né? E aí cuidar aqui não é só cuidar materialmente, ao contrário, é educar, é criar, é cuidar na sua acepção mais ampla, né? Está lá no artigo 226, todas aquelas tudo que é criança ou adolescente é inerente a eles, né? Lazer, alimentação, vestuário, saúde, esporte, enfim, convivência familiar. Então, assim, a legislação diz que os pais, não só o pai ou não só a mãe, têm o dever legal, né, de cuidar dos filhos. Então, esse, assim, para mim é o primeiro ponto aí. E a própria Constituição, eu falei aqui do poder familiar, que está lá no 1634, mas a própria Constituição, né, no artigo 229, prevê isso, que os pais, né, têm o dever de educar e criar os filhos menores de idade, né? E depois os filhos, quando os pais estão na velhice, aí é a continuação lá do artigo. Também tem o dever de amparar eles na velhice. Na velhice. Então, assim, a base legal, além do Código Civil, primeiramente está ali na própria Constituição. O ECA também tem a mesma disposição, né? Acho que, se eu não me engano, é o artigo 22 do ECA. Então, assim, existe uma legislação que prevê esse dever de cuidado, e que não é só um cuidado material, né? É cuidado na sua acepção mais ampla aí. Principalmente esse cuidado moral, dos valores, né? Que a gente vai construindo desde a infância até a nossa fase adulta aí. Então, assim, a personalidade da criança e do adolescente, né? Então, o dever, se não é um. Tem uma parte da doutrina que diz que o cuidar não é um ato, né? Mas o cuidar é uma atitude ali, é aquela constância, né? Não é você pagar uma pensão alimentícia somente, não que seja pouco, não é isso, mas não é só a assistência material, mas principalmente essa assistência moral. E nem só em casa, se for o caso também de pagar as contas, né? Que às vezes as pessoas consideram. Eu já vi pessoas que fazem isso, eu conheço e tenho até alguns processos de área de família em que se informa
dessa forma que as pessoas acham que pagar as contas, eu pago o colégio, junta os boletos do cartão de crédito para depois, quando os filhos crescerem, dizer para eles, olha quanto você me custou, né? As pessoas confundem essa questão do cuidado com cobrar como se fosse assim, eu paguei, agora você tem que me dar o retorno. Então, isso que você está falando é exatamente essa questão do dever material, né? Da pensão, nesse caso, esse exemplo que você deu de estar pagando as contas, é um exemplo da pensão in natura. O pai ou a mãe não dá o dinheiro em espécie, mas paga materialmente de uma forma in natura, paga diretamente aos prestadores de serviço, tipo escola, como você disse, as contas de casa, enfim. E o cuidar é muito mais do que isso, né? Então, assim, além dos artigos aqui que nós citamos, do Código Civil, do ECA e da Constituição, a gente tem também os princípios, né, constitucionais que amparam esse dever de cuidado, que é a paternidade responsável, que é o dever de solidariedade, como a gente falou aí do artigo Uhum. 229, é, dignidade da pessoa humana, o melhor interesse da criança. Então, assim, além da norma legal, né, constitucional e infraconstitucional, a gente também tem a questão dos princípios constitucionais que também amparam aí para que materializam, né, esse poder familiar que deve ser cumprido, que deve ser respeitado. E além dessa questão do amparo material, como você tem trazido aqui para a gente, Mariana, sobre o amparo emocional, afetivo, isso tudo, a falta disso traz consequências, né, para as crianças e que isso pode ser sentido tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Né? O que que você pode trazer para a gente sobre essas questões da criança, né? Como que a criança se sente, o que que isso acarretaria? Então, essa questão do dano, né? Tem estudos, tem diversos estudos científicos, né, psicólogos, que dizem exatamente isso, que essa falta esse abandono afetivo, essa ausência, né, de responsabilidade dos pais geram na criança danos, tanto como você disse, tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Por exemplo, a curto prazo, geralmente são crianças raivosas, são crianças ansiosas com relação à incerteza ali, né, da presença do pai ou da mãe, aquela expectativa se vai vir, se vai estar comigo, se vai me dar afeto, amor, carinho. Então, assim, são crianças ansiosas, crianças geralmente raivosas demais. E a longo prazo, na vida adulta, tudo que essa criança e esse adolescente passou, né, essa ausência do genitor, seja do pai ou da mãe, voltando aqui, não é uma questão de gênero, né? Às vezes a gente fala, Uhum, o pai abandonou. Não é isso, não é o pai abandonou, sim. pode ser o pai ou a mãe, então não tem gênero aqui. Na vida adulta, geralmente os estudos, né, comprovam que tornam-se pessoas, geralmente são adultos estressados demais, tendentes à depressão, algumas vezes chegam até ao suicídio, são adultos ansiosos, geralmente têm uma carga aí de psicopatia. Então, assim, pode refletir de diversas formas, tá? Não tem, ou então, às vezes, não tem nada que seja assim tão grave a esse ponto, mas são pessoas assim, que guardam uma mágoa muito grande, uma tristeza muito grande, uma dor muito grande, que vai ser irreparável, que não vai ter uma indenização que pague isso, sabe? Porque aquela dor vai estar sempre ali no seu íntimo. Então, ela pode até se desenvolver, se tornar um adulto aí, né, com algum aprumo, um adulto que trabalhe, um adulto assim, com alguns referenciais, mas sempre com essa dor interna, sabe?
Então, a gente vê muito isso, isso principalmente o lado aí da psicologia, né, que fala melhor sobre essas questões do que aqui a gente consegue falar no direito, porque eu acho que a gente não tem muito conhecimento técnico para isso. Mas pelo que a gente Uhum. estuda e pelo que a gente lê, principalmente, né, desse lado da psicologia, é isso. E não são, assim, psicólogos que falam do nada isso. Geralmente são estudos mesmo, né? É, até tem um professor famoso, né, um psiquiatra famoso, até naquele curso que nós fizemos de alienação parental, a professora Glice fala muito do Baldo, né, que é um psiquiatra voltado aí para o entendimento infantil, desenvolvimento infantil, que ele fala exatamente isso, que leva o adulto a todas essas síndromes, né, e essas consequências. É. Então, E são o, consequências graves e que muitas vezes são irreparáveis, né, como eu disse para você. Às vezes se tornam pessoas que têm algum aprumo, mas sempre com essa dor, com essa tristeza, com essa falta, né, de cuidado por um dos genitores na infância e na adolescência. Isso a gente vê, assim, né, falando um pouquinho sobre essas questões das características da criança, né, hoje, por um acaso, é o Dia Nacional do Combate e Prevenção ao Bullying nas escolas e à violência, né, então quando a gente trata desse assunto, as pessoas esquecem que o agressor, ele também precisa desse olhar humanizado, porque muitas vezes por trás daquele ato de agressão que ele está cometendo na escola, por trás dele tem alguma situação característica que está acontecendo. Ele pode ser vítima de algum tipo de maus tratos, de algum abuso, ou até de uma violência emocional, ou da De ausência uma ausência. de afetos que leve a ele a essa exteriorização, como você está trazendo aqui para a gente, né? Da violência, da mágoa, da raiva, e ele não sabe se expressar e se expressa através de atos de violência dentro da escola, né? E isso Exatamente. Às vezes a gente também acha já que é é. sempre uma ação, né, do cuidador, sempre uma violência, mas às vezes também pode, como o caso do abandono afetivo, pode ser uma omissão do cuidador, né, do cuidador primário, enfim. Então, assim, aquela ausência de carinho, de cuidado, de afeto, faz com que essa criança chegue na escola e às vezes reflita isso, né? Então fica aquela criança raivosa, aquela criança talvez muitas vezes indisciplinada, aquela criança que o Sim. professor ali, o coordenador, fala 500 vezes e a criança não atende, mas você não sabe ali o que passa fora dali. Então, até para a gente julgar mesmo, você tem que ter um conhecimento maior da situação que aquela criança ou adolescente vive fora daquele ambiente escolar, né? Tem muito mais, né? Atrás do simples olhar direto, né? Da atitude. Inclusive, nós já temos aqui uma participação aqui das pessoas que estão nos acompanhando, Mariana. O perfil Meraxensis. Ele fala, né, de alguns sintomas clássicos, além desses que você trouxe para a gente, que a gente está mencionando aqui: receio de se decepcionar, perder o amor novamente, insegurança em tomar iniciativa, por receio de se colocar em situações frustrantes, a própria agressividade, timidez, e eu vou além, né? A questão da culpa, porque a criança não sabe direcionar o entendimento do que está acontecendo, e ele mesmo se pergunta o que eu fiz para A culpa foi merecer, dele, né? né, Da criança, por exemplo, esse o que eu fiz de ausência, né? errado para o meu pai ou para minha mãe não me quererem, né? Assim, não me darem atenção, Isso, não cuidarem de mim, né? isso. Então, assim, traz exatamente a culpa e o que falaram aí também, eu até tinha esquecido disso, mas realmente, o medo de você se relacionar no futuro, né? Até conjugalmente, se a pessoa Sim. ali Você vai te abandonar, espelha na mas sua você não relação o que você vivenciou com seus pais. Isso já é comum, né? Na psicologia falarem, né? A psicanálise ela trata isso de que a gente busca no nosso parceiro o pai ou a mãe, né? Isso é natural, né? São os nossos complexos normais da identidade humana, né? E a gente trazer esse tipo de relacionamento, né? Essa ausência e a omissão do amor, né, a gente vai fazer com que a gente rejeite o parceiro da mesma forma que a gente foi rejeitado, considerando como se estivesse rejeitando o próprio pai ou a mãe por conta da ausência do afeto, né?
é o reflexo daquilo que você viveu na infância, né? Então, assim, inconscientemente, você traz para a sua vida adulta. Então, assim, aí a gente vê quantas patologias, né? Quantas consequências esse abandono afetivo, né? Essa ausência de cuidado traz para a vida, não só ali a curto prazo, mas a longo prazo para a sua vida adulta, de tantas formas que pode influenciar, e às vezes até inconscientemente, no seu relacionamento com seus filhos. Sim, é Né? verdade. A gente está falando só do parceiro afetivo, né, conjugal, mas também o seu relacionamento com seu filho. Então a gente vê muitas pessoas, né, que fazem análise, fazem para entender melhor todo aquele contexto e você saber a dinâmica, tentar direcionar a sua vida de uma outra forma, né? É a quebra de ciclos, né? Como falo, né? Hoje em dia tem muito post assim nesse sentido, né? Seja você aquele que vai quebrar o ciclo, né? De repetição, né? O avô que agredia o filho, que agredia o outro, e aí você quebra o Quando você tem ciclo seu da. autoconhecimento, às vezes você consegue quebrar esse ciclo, né? Mas não é uma coisa tão simples assim, porque É você verdade. acaba fazendo conscientemente. Então, É assim, as verdade. consequências são enormes, sabe? A gente acha que, não, não vai fazer falta, mas faz falta. A criança precisa do referencial, tanto do pai quanto da mãe. Assim, os dois têm coisas a agregar e a educar, criar, trazer valores. Então, assim, não tem essa de que vive muito bem sem o pai ou vive muito bem sem a mãe. Não existe isso, né? E não é à toa que um dos direitos fundamentais da criança, né, como você disse na própria Constituição, diz que a convivência familiar ela deve ser preservada, né, independente das outros direitos fundamentais que se encontram ali no artigo, né. Mas a convivência familiar ela é extremamente necessária, ela é direito fundamental da criança, né? Sim, a convivência familiar é um dos atributos lá do artigo 226, né? Sim, Que deve ser justamente. preservada e que exatamente, às vezes a gente não olha, a gente não se atenta a ela nesse olhar do abandono afetivo, né? A gente se Uhum, atenta a ela mais a essa questão da guarda, às vezes da alienação, enfim, sim. mas não traz muito para esse lado do abandono afetivo. É verdade, né? Porque a gente tem que ter essa interpretação ampla, né, dos dispositivos das legislações, justamente para que a gente possa compreender, né? Como você disse, não há uma regulamentação específica para o abandono afetivo, mas nós temos várias proposições no nosso ordenamento jurídico que a gente consegue traçar essa ideia, né, de que tem de ser um direito da criança, né? E a gente sempre parte desse princípio, que é direito da criança, né? É um dever dos pais, mas é um direito da criança, que às vezes as pessoas sentem assim, mas eu não quero, então eu posso determinar. Não, a gente tem que entender que é o direito delas, né? Elas é que no futuro é que tem que saber, né? Se por conta desse abandono, se ela vai querer dar prosseguimento ou não a essa ausência, ou se ela vai querer resgatar o vínculo, mas ela sempre a gente tem que buscar esse entendimento de que enquanto ela é criança, a gente tem que buscar que ela consiga realizar essa convivência com ambos os genitores. E no caso do abandono, Angélica, é a questão mesmo que assim, é um dever legal, é isso que muitas pessoas não entendem. Acho que você cuida, quer cuidar sim ou não, mas assim, a lei põe que a partir do momento que você tem um filho, seja ele biológico, seja ele adotivo, é um dever legal você cuidar. E o cuidar é aquilo que a gente falou lá no início, vai muito além desse cuidado material, né? Sim. Pagamento de pensão, é, o pagamento in natura, como você falou lá no início. Então, vai muito além disso. Essa atitude, é mais do que um ato, é uma atitude, é um zelo, é uma continuidade ali. Então, assim, não é uma opção, sabe? Porque parece, não, mas
como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ah, mas você não pode obrigar ninguém a amar. Sim, você não pode obrigar ninguém a amar. Mas aqui a gente não está falando de amor. Aqui a gente está falando de cuidado, que é que é um dever legal previsto aí na Constituição, previsto no ECA, no Código Civil. Então, E assim, esse não é o cuidado traz amor. a consequência, o abandono afetivo. Então, na verdade, o abandono afetivo não é a obrigação de amar, é a obrigação do cuidado, né? De cuidado. Exatamente. Essa é a questão. Esse é o ponto principal e é aí que mora a divergência tão grande, porque quem sustenta, né, não só a doutrina, mas a jurisprudência, o próprio STJ, né, a quarta turma do STJ, a maioria das decisões, quer dizer, não vou dizer que todas, porque eu posso estar falando besteira, mas a maioria das decisões do STJ da quarta turma é no sentido de que não cabe indenização por abandono afetivo, né? Por ausência do dever de cuidado. Mas aí eles nem sustentam, porque não tem um dano. Eles nem entram nessa questão do dano. O que eles sustentam é que você não pode obrigar a amar alguém, que a indenização não vai trazer o amor de volta, não vai trazer a afetividade, ela não vai ter Uhum, um sentido, não vai ter uma resposta positiva para esse abandono. Então, ela não faria sentido, sabe? Como se fosse entendi. só essa questão do amar. Essa é a posição eu diria que da doutrina minoritariamente, mas a posição da quarta turma do STJ é nesse sentido. Eu, particularmente, não conheço, pode ser que tenha, mas eu não conheço nenhum julgado da quarta turma defendendo, né, e reconhecendo a indenização por dano moral por ausência de cuidado, né, reconhecendo aí o abandono afetivo. E nessa questão, né, como a gente falou lá no início, né, para se reconhecer a responsabilidade civil é preciso haver, né, o ato ilícito, né? E o que seria considerado, então, nessa questão do abandono afetivo como ato ilícito, especificamente? Então, o que que acontece? Saindo aqui só um pouquinho aqui do abandono afetivo, primeiro, não só em relação ao abandono afetivo, mas de uma forma geral, grande parte da doutrina aí entende que não cabe indenização por dano moral no direito de família, tá? Então, assim, tem gente que defende que no direito de família não tem, então não tem indenização por traição, enfim, outras questões tantas aí, que Sim. não vem ao caso, mas estou falando do direito de família de uma forma geral. E que estão Então, sendo trazidas, né, ultimamente, aí a discussões, né, exatamente. dentro do direito de Cabe dano família. moral por traição, cabe dano moral por, sabe? Uhum, Então, parte aí da doutrina e da jurisprudência diz sim. que não cabe, que não tem um dispositivo legal no direito de família que fala sobre isso. Só que a questão agora que não estou falando dessas outras hipóteses aí, se cabe ou não dano moral no direito das famílias, mas voltando aqui para o abandono afetivo, a questão é que o artigo 186 do Código Civil, ele não se restringe a algumas temáticas do direito civil. Ele é amplo. Então, assim, ele não diz que não pode ser aplicado ao direito das famílias. Então, se não diz, a princípio, ele Sim. pode ser aplicado ao direito das famílias. Não há vedação. Embora ele não esteja lá no código, no capítulo do direito das famílias, não tem nenhuma vedação legal que diga que ele não pode ser aplicado. Uhum. Então, a gente parte do princípio que ele pode ser aplicado. E o artigo 186, ele diz lá, né, que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, no abandono afetivo, nas decisões que a gente tem visto nos tribunais e agora aqui na terceira turma, né, do STJ, que é a turma que vem defendendo e que vem condenando, e às vezes as condenações dos tribunais são valores ínfimos e o STJ na terceira turma tem aumentado significativamente essas indenizações. O que defende ali, o argumento dos ministros ali, é que qual é o direito que é violado? É exatamente o poder familiar que está lá no artigo 1634. O dever de cuidado é a ausência de cuidado. Então, é uma omissão, né? O artigo fala Uhum. em ação e omissão.
Então, nesse caso aqui, a gente está numa omissão, numa ausência de cuidado, Sim. violando a norma do artigo 1634. E aí, qual é o dano que se causa, né? Então, tem que violar direito e tem que causar dano. Qual é o dano que se causa aí? O dano são exatamente essas patologias psicológicas, esses traumas psicológicos que a gente falou. E qual é o nexo de causalidade aí? Então, o nexo de causalidade seria você demonstrar que esse dano, né, que essa patologia decorreu, foi causada em razão dessa ausência de cuidado, desse abandono, né? Então, assim, se enquadraria exatamente no artigo 1600, desculpa, no No artigo 186. 186. Você tem o direito violado, você tem o dano e você tem o nexo aí, sabe? Então, esse é a fundamentação das decisões que reconhecem, né? Estaria pautado aí nessa responsabilidade do 186 do Código Civil. E você trouxe para a gente que o não reconhecimento dessa responsabilidade civil é minoria, né? E então quer dizer que hoje, Na da doutrina, doutrina. minoria. Ah, Mas no tá. STJ é bem dividido, é o que eu estou te falando. Eu não Hum, sei se tem, pode ser que tenha algum acórdão da quarta turma que reconheça. Mas todos os acordos que eu conheço da quarta turma da STJ não reconhece, não fixa indenização em caso de abandono afetivo, indenização por dano moral, né? Em caso de abandono uhum. afetivo. Então, assim, o STJ ele é bem dividido, né? Então, se você tem uma decisão em algum tribunal estadual e recorre para o STJ, dependendo da turma aí, você não vai conseguir a indenização. Ou, dependendo da turma, você vai conseguir e vai. E muitas vezes, foi o que aconteceu aí recentemente, há um mês atrás, o STJ aumentou substancialmente a indenização do tribunal. Se eu não me engano, esse último do STJ foi até um aqui do Rio. O juiz fixou uma indenização no valor baixo, o tribunal aqui do Rio reformou, tirou a indenização, e aí recorreram, né, para o STJ, o STJ restabeleceu a indenização e um valor muito maior que o juiz de primeira instância aqui do Rio tinha fixado. Ah, o Então, TJ é que aumentou o o valor, TJ não, o TJ reformou a decisão. Esse reformou. último, deixa eu até te falar qual foi o número desse acórdão. Peraí, eu anotei aqui. Do acórdão, não, desculpa, do RESP. 1.887.697, do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi um dos últimos, não sei se foi o último, mas foi um dos últimos que o STJ julgou, foi até agora, né? Há pouco tempo, no início desse ano. Foi aqui do Rio. A juíza de primeira instância aqui do estado do Rio de Janeiro tinha fixado uma indenização reconhecendo, né, o abandono afetivo. Aí recorreram para o tribunal aqui do Rio de Janeiro. O tribunal reformou a Hum, decisão e aí recorreram novamente para o STJ. O STJ restabeleceu a decisão da a juíza de decisão. primeira instância e ainda aumentou significativamente a indenização. Eu acho que é Mas essa então, aqui que eu acabei vendo aqui. Tem um artigo no próprio site do STJ, uma notícia, né, jurídica, que trata que a terceira turma, né? Que você falou que a então, quarta turma não dá de jeito nenhum, né? então assim, eu acho que é complicado a gente falar de jeito nenhum. Mas, Ah, assim, eu não sim. conheço nenhum acórdão, nenhum recurso especial da quarta turma que tenha reconhecido, que tenha dado dano moral. Ah, Tá? A certo. tendência por hora da quarta turma é não reconhecer o dano moral. Sob qual argumento? Sobre o argumento que você não pode obrigar ninguém a amar. Sobre o argumento de que a indenização não vai fazer surgir o amor, não vai restabelecer o afeto. Ela não vai ter uma finalidade positiva para restabelecer esse amor. Assim, não teria o porquê dar uma indenização. Esse é o argumento Sim, da quarta turma. Sabe? Você não pode entendi. obrigar a amar, é,
enfim, qual seria a utilidade prática, positiva dessa indenização? Não vai Porque resolver, não vai você fazer não o amor. iria modificar o status da situação, né? Que a gente costuma dizer, né? O Exatamente. status quo da situação não modifica, ela vai ser mantida, então você vai sempre sofrer com esse abandono. Então a indenização não seria compensatória nunca, né? É como se fosse assim, você não pode comprar o amor. Esse, mais ou menos, é nessa linha a argumentação da quarta turma do STJ. Já a terceira turma, o que vem se sustentando nos acórdãos é o contrário, é no sentido de que você não está falando de amor, ninguém aqui está querendo quantificar o amor, ou dizer que você pode comprar o amor. Não se trata de amor, mas se trata de violação de um dever de cuidado que está previsto na Constituição, no Código Civil, no ECA, que é a obrigação legal que as pessoas que têm filhos têm que cuidar dos seus filhos, né? Sim, e como você falou, né? E Nós cuidar temos não é só cuidar materialmente. Então, esse é o argumento da terceira turma. isso. E você ressaltou bem que a gente tem que estar, precisa estar presente os pré-requisitos do artigo 186, né, que é a presença do ato ilícito, o dano causado, nexo de causalidade, né? Aí no voto, aqui fala pra gente, né, que ela reconhece o dano psicológico concreto e realmente experimentado em razões das ações e omissões do recorrido. Aí você trouxe para a gente nessa questão da própria omissão, porque ele deixa de suprir, né, o dever de cuidado, né, que demonstra que ela desenvolveu um trauma psíquico, inclusive com repercussões físicas, que evidentemente modificou a sua personalidade e, por consequência, a sua própria história de vida. Né? Então, ela conseguiu comprovar que a omissão do dever de cuidado realizado pelaquela pessoa que tinha aquele dever constituiu um ato ilícito por ter lhe causado esse dano, e ela comprovou a existência do dano. Então, não é qualquer, né, situação que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão começam as Exatamente. Aí é aventuras precisamos jurídicas. do dano moral, né? Porque aí a gente vai lá para aqueles casos de que tudo é dano moral. Não é É, assim. Não é, não cuidou, então eu vou entrar com uma ação na justiça e aí eu vou ter uma indenização. Não é bem isso. Você tem que comprovar ali. Você tem que ter o dano, você tem que ter o nexo de causalidade, a violação do direito, um laudo, né? Um laudo, um perito, um psicólogo, um psiquiatra, comprovando que aquele trauma psicológico decorreu daquela ausência de cuidado de um dos genitores. Então, assim, também não é uma coisa tão simples, né? Às vezes a gente sim, falando assim, as pessoas acham que qualquer situação, qualquer pai ou mãe que não tenha cuidado, você vai entrar na justiça e vai conseguir um dano moral. Não é isso. sim. É um processo até complexo para você demonstrar e você ter esse laudo, né? Um laudo técnico, psicólogo, o psiquiatra, enfim, mostrando que a sua patologia, a patologia daquela pessoa, decorreu da ausência de cuidados. Agora, tem um RESP, Angélica, um pouco mais antigo, também da terceira turma, vou até te falar o número. É o RESP 1.159.242, que nesse RESP tem uma passagem lá que é exatamente aquilo que eu te falei, que não necessariamente você precisa ter esse laudo comprovando que a Que houve patologia, esse trauma uma, uma, decorreu. uma situação específica da dor, né? Exatamente. E Física ou aí, emocional, psicológica. nesse voto, a ministra Nancy Andrighi, no voto desse RESP, ela fala exatamente o que a gente disse um pouquinho atrás ali, que às vezes a pessoa até consegue crescer, se desenvolver com algum aprumo, ter uma situação, né? Mas ela guarda uma mágoa tão grande, uma tristeza tão grande, dependendo ali da situação, a gente não conhece todo o processo, né? Esses processos de família são segredo de justiça. Uhum. No resto, a gente consegue ter acesso à decisão, ao que está ali narrado, o relatório, mas a gente não conhece o processo a fundo. Mas nesse processo
pelo que eu entendi do RESP, não teve necessariamente aquela comprovação aí do nexo de causalidade. Só o fato da pessoa, né, ter ficado com essa mágoa interna, foi reconhecido o dano também, o dano moral. E nesse Mas a sentido, maioria é nesse sentido. Você tem que ter esse nexo de causalidade aí, essa comprovação. nós temos aqui o comentário da doutora Ana Bicalho, né, que ela traz para a gente aqui, né, não seria mais esse conceito uma proteção ao genitor que abandona os filhos, né? A gente sabe que, Não seria esse infelizmente, caso, não. não seria esse conceito dessa necessidade de ter, né, as comprovações específicas, né, do dano em si, né, uma proteção ao genitor que abandona os filhos, né, porque lá em cima a gente já tinha tido até o comentário daquele outro perfil, do Meraxensis, né, falando justamente sobre a situação do genitor que não abandona, né, que ele acaba ficando com todos os ônus da criação em geral, né, de todo o cuidado, porque o outro simplesmente se omitiu e ponto final, né? Mas aí a gente fica nessa dualidade, né, da questão, né? Como é que a gente vai buscar um limite para isso, né? Dessa busca da responsabilidade civil, né? Até eu gostaria que, Ana, que pudesse trazer mais comentários, né? O que você acha, Mariana? Porque a gente pode correr o risco de se banalizar mais uma vez, né? Então, Essa eu questão da acho responsabilidade. que é isso aí. Você tem que analisar o caso concreto e que, às vezes, a gente, pegando a jurisprudência aqui do nosso tribunal, a gente não consegue, né? Porque É. é segredo de justiça, então a gente só tem acesso ali à ementa. Então, assim, não dá para generalizar, foi o que a gente acabou de falar. Ah, sempre vai ter. Não, não necessariamente sempre vai ter. Você tem que comprovar esse nexo aí de causalidade, né? Você tem que ter, eu acho assim, eu entendo que você tem que ter a prova técnica, um laudo que demonstre que a patologia, o trauma psicológico decorreu dessa ausência de cuidado de um dos genitores. Voltando, e não é uma prova fácil de ser feita, né? Então, assim, tem que analisar a situação, o caso concreto, as peculiaridades de cada situação, para poder fixar ou não o dano moral. Eu acho que não pode ser uma coisa que possa ser generalizada, sabe? Sempre vai caber. Não, não é sempre que vai caber, e não é uma prova fácil de ser feita. É Eu verdade, acho que né? tem todo aquele histórico da criança, do adolescente, da fase adulta. Às vezes são situações que a criança, o adolescente já tem um acompanhamento desde cedo, então você tem um histórico enorme ali de relatórios. Sim. Outras vezes não é uma pessoa, uma criança, um adulto, né, que foi acompanhado desde a infância por um psicólogo, um psiquiatra. Então, acho que aí, nesse caso, a prova ainda se torna mais difícil. Então, Mas tem tem aquela todo uma pessoa que de repente história. nunca procurou nada, né? Mas sempre teve um comportamento. Como é que você vai dizer que aquele comportamento não é, né, da educação, foi do abandono, né? Como É que você vai dizer complicado. exatamente que aquele comportamento da criança decorreu do abandono do pai e da mãe? Então, assim, é uma prova difícil de ser feita, não é uma prova tão simples, né? Então, é o que eu estou falando, às vezes você tendo aí um acompanhamento desde a infância, talvez se torne uma prova um pouco mais fácil, né? Você ter todo um relatório, assim, um dossiê ali daquela criança, desde pequena até a fase adulta. Mas isso nem sempre é possível, isso não existe às vezes na prática. Então, assim, eu acho que o importante é você analisar a peculiaridade de cada caso concreto, sabe? E ver ali, Isso. às vezes tem situações também, por exemplo, você pega troca o WhatsApp do adolescente com o pai ou com a mãe, aquela vontade de estar presente, de encontrar, e você não ter nunca resposta, ou você ter Uhum. respostas muito evasivas. Então, tem essas situações também. Eu acho que cada caso é um Um caso, caso, sabe? né? Então, você Dependendo tem do que até for, uma tem coisa tão resposta, pequena causa um estrago tão grande, né? E às vezes uma situação e às vezes maior a você tem pessoa consegue tentativas levar. ali de um contato que é negado, né? Um Uhum. e-mail, um WhatsApp, um só não, vários, né? Às Vá. vezes aquela tentativa ali de estar sempre encontrando e a pessoa está sempre ou não responde, ou responde
dar respostas evasivas demais. Enfim, então, acho assim, é um conjunto probatório que tem que ser feito. Não basta você ir para o judiciário e falar que você foi abandonado, sabe? Sim. E até que nós temos aqui também nos nossos comentários, né, um testemunho aqui de uma pessoa que está assistindo aqui com a gente, a Aline Santiago, que trouxe justamente esse entendimento, Mariana, que você falou sobre a indenização não gerar aquela compensação do abandono em si, né, da compensação emocional, né, que o dinheiro não cobre, né, o amor, né? E ela trouxe aqui para gente, né, que às vezes o dinheiro não vai cobrir o estrago que o abandono gerou traumas grandiosos, inconsequências. Eu tenho dificuldade em ser mãe, mas eu estou tentando. Então, é aquilo mesmo que a gente trouxe, né? São situações em que às vezes se gera essa repetição de padrões, né? E a gente tem passa a ter essa dificuldade de se relacionar com o outro porque você não aprendeu a lidar, porque você não teve aquela situação, né? Mas a gente realmente precisa quebrar, né? Então, é o que a gente está falando, a gente tem esse paradigma dos ciclos que a partir de alguém vai modificar toda, né, as gerações seguintes, né, no caso, né, e pelo que me parece é o que a Aline tá dizendo aqui pra gente, que está tentando justamente quebrar esse ciclo, né? E assim, o que ela falou aí da indenização, é porque eu vejo assim, e até lendo a doutrina, você reflete, você vê que é exatamente isso, a indenização, ela é simbólica, sabe? Ela é uma função punitiva, mas ela não tem dinheiro que pague, não vai resolver o problema do dano que foi causado à personalidade daquela pessoa por ausência de cuidado de um dos genitores, né? Então, ela acaba sendo algo simbólico, né? Para punir, mas não vai resolver o problema de fato, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que ela falou, assim, que não vai ter Sim. dinheiro que resolva esse problema, aquele problema, aquele seu íntimo, aquela dor que você tem, sabe? Isso, a Então, Carol trouxe aqui para a gente, ela já tinha até mencionado lá atrás, né, que é a transmissão multigeracional, né, que a gente vai passando de geração em geração, aquela repetição de atitudes e, né, situações de violência, até que se quebre esse ciclo, né, em algum momento. E a Meraxenses trouxe para a gente de novo aquela questão, né, do genitor que fica, né, as consequências para ele. Mas a gente está trazendo aqui a questão do abandono afetivo como consequência para a criança, né? yeah. Não. Você teria algum entendimento? Aqui não é nem o nosso objeto aqui da live, mas há alguma pesquisa, alguma coisa relacionada a essa, no caso, provavelmente deve ser mãe solo, né? No caso de mãe solo, que deve arcar com todas as situações sozinhas e do abandono. Há alguma. Você consegue lembrar agora, assim, né, de sopetão, que eu peguei você desprevenida com a pergunta da nossa amiga? Com relação aos danos no caso A dessa pergunta, para a mãe, é Para a isso? mãe, tem alguma coisa que já tenha? Esse eu confesso que eu ainda não vi nada Olha, específico eu sobre não isso. lembro de ter visto nada. No caso aí, é da mãe pedir uma indenização Dos pela danos sobrecarga, sobre isso, dos pela danos dela sobrecarga sofrer. de cuidado que ela teve em razão do. Eu não lembro de ter lido nada a respeito, nem de ter visto alguma decisão nesse sentido, não. Mas pode ser que exista, assim, é aquilo, né? A gente está falando como que os direitos das famílias têm modificado, enfim, quantos paradigmas novos aí. Pode ser que tenha alguma coisa já nesse sentido, sim. Mas aí é É, de novo, né? É uma questão probatória difícil também. porque são casos fáticos, né, que precisam ser enfrentados pelo tribunal para que haja uma, alguma caracterização e algum movimento da doutrina também para que isso possa, né, ter esse respaldo maior, né, Eu também jurídico. não lembro de ter lido nada na doutrina em relação a isso, ao pai ou à mãe, né, que fica com essa sobrecarga. Mas a gente pode partir do mesmo raciocínio aí. Não, eu não lembro. Não sei se tem alguma decisão já nesse sentido. Quer dizer, eu não conheço, pode ser que tenha, né?
Aí de repente ela pode estar. Aí eu não sei que ela chegou a falar, mencionar aqui agora em outros casos aqui sobre abuso, né? Porque ela botou assim: quando o abandono gera a criança passar por abuso, a mãe responde por isso também. Fala em casos de danos severos à mãe, que impactam a forma como ela está em condições de criar esse filho. Aí, de repente, já é caso mais de violência doméstica, né? Porque se há algum dano severo que ela passa, a gente pode entrar na questão da violência psicológica, aí já seria outra situação, dano emocional, que ela possa estar sendo, né, sendo resguardada na própria lei da na Lei Maria da Penha, que aí ela vai se resguardar de outra forma. E a mãe, ela só responde por abuso da criança se ela tiver alguma participação ou omissão, né, no caso do abuso que a criança possa sofrer, seja ele emocional, físico, né, Sim. sexual, né, qualquer um dessas formas. Seria isso? O que você acha? Fugiu um pouco do nosso tema aqui, mas Não, eu acho que é basicamente isso que você falou. Eu não entendi muito bem essa pergunta dela agora, falando em caso de dano severo também. Eu acho que é mais ou menos isso que você falou. Eu acho que sai aí um pouquinho dessa questão do abandono afetivo, né? E vai exatamente para isso que você falou, essa questão da violência, né? que me parece que está mais voltado para isso, né? Porque se a mãe está sofrendo danos severos, alguma atitude aconteceu anterior, né? Porque uma consequência tem que ter um fato gerador do movimento, né? Mas Então, assim, e ali, se a mãe está sofrendo, se teve alguma violência, né, com uhum, relação à mãe, não necessariamente esse pai tem que se afastar do filho, até porque, né, nas medidas protetivas da Maria da Penha, geralmente os juízes das varas de violência doméstica não afastam a criança do pai ou da mãe, no caso aí, vamos botar o pai, né, sim, se teve algum dano, se teve alguma violência doméstica para a mãe. Não afastam, a não ser que essa violência tenha atingido também a criança. Mas, via de regra, a criança não é afastada do convívio paterno. Nem, mas aí tem lá a medida protetiva que não pode chegar a tantos metros de distância e tal. da mãe, né? Ok, então a mãe não pode, a mãe. Então, assim, a mãe tem que ter uma rede ali de apoio para ter uma outra pessoa para Que entregar a entregue, criança, ou se não tem rede de apoio, geralmente a convivência fica naquela troca de escola, pega e devolve na devolve na escola. escola. Então, assim, exatamente porque a criança não tem, a princípio, nada a ver com esses problemas, até mesmo de violência, do pai e da mãe, né? Então, dificilmente aí você vê um juiz de vara de violência doméstica afastando o filho do pai porque de uma violência, seja física, moral, patrimonial, psicológica, enfim, em face da mãe. A não ser que a Lembrando violência tenha atingido a a criança. criança, né? E lembrando que a gente volta aqui, né, do ser um direito fundamental da criança a convivência familiar, né? Não, Independente. então, isso é um ponto importante, porque às vezes a gente vê algumas mães aí que sofreu alguma violência e quer afastar o filho do pai. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é Até outra pela coisa, né? questão do próprio cuidado, ela acha que está protegendo, porque como ele foi violento com ela acha que pode ser violento com a criança, né? Mas Pois pode é, ser que com a não é criança ele isso, né? age diferente, porque são pessoas diferentes, né? Sentimentos diferentes, atitudes diferentes. A gente não pode generalizar dizendo que a agressão que ele causou contra, né, A a sua mãe ex-companheira ou a mãe, né, vai ser repetida em face do filho, né? e a regra é que não seja afastado, assim, é aquilo, não tem que ter uma rede de apoio, tem que ter a escola ali como ambiente de transição, mas a regra é que a criança continue convivendo com o pai, independente dessas questões aí de violência com a mãe, né? Lógico que toda regra tem exceção, de novo, ali você tem que analisar o caso concreto, mas se não teve violência em relação à criança, não tem por que afastar o pai da criança. Então, gente, Eu acho que foi é, mais ou menos isso
que ela perguntou, assim, até saiu aí um pouquinho do abandono afetivo, É, sim. mas eu não sei se foi essa a intenção, mas esclarecendo que são coisas diferentes aí. Até por uma preservação aí, para evitar, né, esse abandono afetivo, esse Justamente. direito da criança de conviver, porque o direito não é só do pai ou só da mãe, é principalmente da criança de conviver com ambos os genitores. E se partir, aí a gente faz ao contrário, né? Se partir da proibição de ver porque sofreu a violência, aí a gente já entra em outras polêmicas, como a própria alienação parental, né? E etc, etc, que também não é o caso aqui, para a gente não se alongar e não se estender, né? Mas, Aline, te aconselho a procurar um advogado especialista em direito das famílias para você fazer uma consulta jurídica, ter as suas dúvidas solucionadas de uma forma mais específica, né? Infelizmente, a gente, né, na live a gente fica com essa característica assim, né, mais voltada para o tema em si, às vezes a gente pode não né, responder efetivamente, mas quem sabe a gente faz uma live aí de perguntas e respostas, de tirar dúvidas jurídicas ao vivo, né? A gente montar uma outra questão aí nesse sentido. Mas, Mariana, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei ter você aqui com a gente, participando conosco, trazendo as suas informações. Muito obrigada mesmo, de coração, por ter recebido Eu você que aqui. agradeço, Angélica. Assim, espero ter contribuído um pouquinho, ter esclarecido um pouquinho, né? Como a gente disse, é um tema bem polêmico, não existe uma resposta ali certa, Sim. acabada, é uma posição totalmente consolidada. Não tem. Tomara que um dia a gente consiga, né, se aproximar É. disso, mas o que a gente está falando aqui é o hoje, e hoje não tem. Então, eu espero ter esclarecido e ter ajudado aí nos entendimentos. Eu até tinha aberto aqui, só para finalizar aqui, né, que há uma proposta legislativa de alteração do Código Civil para incluir essa previsão da indenização de dano moral no caso de abandono afetivo, tanto de filhos ou dos pais idosos, porque tem aquela questão que você Sim, falou, né? abandono afetivo Do, idoso. do, dos filhos, né, terem a obrigação de prever o mesmo sustento e cuidado dos pais já na idade enquanto idosos, né? Isso aí. E eu abri aqui rapidinho e veio essa informação aqui, tá no site da própria Câmara Legislativa, para quem tiver mais interesse, né, pode verificar lá que de repente, né, vale a pena aí a gente buscar esse tipo de fundamentação mais específica. Obrigada, tá, Mari? Seja bem-vinda aí, Obrigada a agora você. você já é uma das nossas aqui da OAB Vai à Escola, que eu adoro chamar vocês para virem fazer as lives, eu adoro conversar. Muito obrigada, querida. Obrigada Um a beijo, você. viu? Um Beijo, beijo. beijo. Semana que Obrigada. vem vai nossa querida Fernanda, nós vamos continuar falando do afeto, hein, Fernanda? Te espero aqui, hein? Foge não. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.